assistindo, e que é o Espírito Santo quem vai ministrar os nossos corações, que os irmãos acompanhem, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que eu vou ler é 1 Samuel, capítulo 24. É do versículo 1 ao 22. Enquanto procuramos, vamos orar, né, para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor Soberano, em nome de Jesus Cristo, estamos reunidos aqui hoje, Senhor, em Teu santo nome, para cultuar, ó Pai. E que o Senhor receba, ó Deus, as nossas orações, os nossos louvores, as nossas ofertas. E que seja o Espírito Santo do Senhor a ministrar a cada um de nós, ó Pai. Eu sou apenas uma pequena ferramenta e que o Senhor possa usar em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então, 1 Samuel, capítulo 24, do 1 ao 22. E sucedeu que, quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe, dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos junto ao caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então, Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu, posteriormente, que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens: livra-me o Senhor de fazer isto ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Assim, Davi conteve os seus servos com estas palavras, e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém, Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi também se levantou, depois disso, e saiu da caverna, e gritou para Saul, dizendo: meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra, e se curvou. E Davi disse a Saul: por que ouves tu as palavras de homens dizendo: eis que Davi procura te ferir? Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna. E alguns me propuseram que te matasse, mas o meu olho te poupou. E eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Além disso, meu pai vê a borda da tua capa na minha mão. Pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal, nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim, caças a minha alma para apanhá-la. Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto? Uma pulga?
O Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti, e veja e interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. E sucedeu que, quando Davi havia terminado de falar essas palavras a Saul, Saul disse: Esta voz é tua, meu filho Davi. E Saul ergueu a sua voz e chorou. E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuístes com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. E neste dia me mostraste como tens agido para comigo, ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão, tu não me mataste. Pois, se um homem encontrar o seu inimigo, deixá-lo escapar? Pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste neste dia. E agora, eis que bem sei que, certamente, serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão. Portanto, jura-me agora pelo Senhor, que não cortarás a minha semente depois de mim, e que não destruirás o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul. E Saul foi para casa, mas Davi e seus homens subiram para a fortificação. Amém? Bom, irmãos, eu li do 1 ao 22, que acabou ficando um pouco extenso, mas para que os irmãos compreendessem, né, o contexto. Né. Eu li esse texto não tem muito tempo. E quando eu acabei de ler, assim, esse texto mexeu comigo. Porque, na hora, eu falei com Deus, né? Senhor, me perdoa. E me ensina a ser misericordiosa, a saber perdoar, assim como Davi. Porque a gente ouve falar, vê um versículo ou outro, mas eu nunca tinha lido o texto completo, né? E quando eu terminei de ler esse texto, falei, misericórdia de mim, né? Quão pecadora eu sou diante desse texto que eu acabei de ler. Diante de toda a Bíblia, né? Mas, assim, eu digo esse texto porque, assim, os irmãos que conhecem, nesse texto deu para ficar claro, mas, assim, ele já vem falando de antes, aqui de outros capítulos, que Saul, por conta de inveja, de ciúmes de Davi, ele começou a perseguir Davi, né? E era uma perseguição assim mesmo. Davi sabia que era para matá-lo, né? Tanto que se a gente lê os salmos lá, nos salmos, os cânticos de Davi, os hinos, pedindo misericórdia, louvando a Deus, né? Para que Deus livrasse ele da mão dos inimigos, né? E assim, quando eu li, eu fiquei assim impactada, porque eu falei, ele estava sendo perseguido. Assim, esse homem tinha saído completamente, Davi, né? Davi tinha saído completamente da zona de conforto, do que a gente chama hoje de zona de conforto, né? Ele estava fugindo de Saul, literalmente fugindo, sendo perseguido por Saul e seus homens. E quando ele teve a chance, isso que foi uma palavra de Deus sobre a vida dele, né? Quando ele teve a chance de matar Saul, porque Deus falou que ia entregar o inimigo na mão dele. E quando ele teve essa chance, o que ele fez? Ele cortou, né, uma parte da capa, e mesmo assim o coração dele se feriu pelo fato de ele ter cortado a capa. E o que ele disse, né? Aqui no 6. Livra-me, ó Senhor, de fazer isto ao meu Senhor. Então, ele pediu para Deus livrar ele. E o próprio Deus é quem tinha falado que ia entregar Saul nas mãos de Davi, né? E assim foi feito. Mas, como nós já ouvimos falar bastante, que Davi é um homem como o coração de Deus, né? Que é o que Deus tinha dito, foi exatamente dessa forma que Davi agiu, né? Naquele momento que ele
Ele tinha a chance de matar Saul, de se vingar, ele não fez. Ele fez o quê? Ele pediu para que Deus fizesse isso, para que Deus vingasse por ele, porque ele não queria. Primeiro, porque aqui no final do 8, né? E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra e se curvou, né? Então, ele tinha reverência por ser o rei dele, né? E o principal, né, o temor dele é porque Saul era um ungido do Senhor, né? Então, por isso que Davi, ele mesmo se deparando ali com o rei Saul, que o rei Saul tinha ele como inimigo, né? Não foi ele. É o rei Saul que, a partir daquele momento, lá na 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 7 ao 9, e as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E no 9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Algumas traduções, igual na tradução da NVI, no 9 fala que Saul tinha inveja, né? E na nova tradução da linguagem de hoje, fala que Saul tinha ciúme. Então, assim, não era um sentimento bom. De uma forma ou de outra, não era um sentimento bom que Saul nutria por Davi. Por este motivo, ele começou a perseguir Davi, né? Porém, como tem no texto anterior, em 1 Samuel 18, 12, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Ou seja, o Espírito do Senhor não estava mais com Saul, estava com Davi, né? E quando Saul viu que aquelas mulheres cantavam, falando a respeito de Davi, Saul sentiu inveja, sentiu ciúmes, assim, né? Cada tradução fala de uma forma, né? E foi isso que Saul começou, esse tipo de sentimento que Saul começou a alimentar contra Davi, né? Por isso que ele começou a ver Davi como inimigo e persegui-lo mesmo, né? Então, Davi teve a oportunidade, né? Porque Davi e seus homens estavam escondidos em uma caverna quando Saul, que perseguia, entrou para se aliviar. E, mesmo assim, Davi escolheu não fazer, né? Davi escolheu não fazer. Esse texto, ele relata, né? Ele mostra a humildade e a lealdade de Davi, né? E aqui no versículo 17, Saul ele reconhece a benevolência de Davi e confessa que ele não merece a morte, ou seja, que Davi não merece a morte, reconhecendo que Davi poderia ter tirado a vida, mas não o fez. Ou seja, Saul, diante de tudo, ele reconheceu que Davi não merecia a morte, né? Aí ele viu a benevolência de Davi, né? Mesmo quando o próprio Deus tinha entregue a vida dele nas mãos de Davi. Assim, irmãos, as lições que podemos tirar desse texto, né? Lealdade e respeito, né? Humildade e perdão, a providência de Deus e a importância da escolha, né? O texto ele destaca a importância de honrar aqueles que estão em posição de liderança, mesmo quando são nossos oponentes, né? E assim, será que nós agimos dessa forma?
né, foi assim, quando eu li esse texto, eu fiquei assim impactada, eu posso dizer, por isso, né, como um todo, né, eu olhei assim para a minha vida, é claro, porque a gente sempre tem que ler a palavra contra nós mesmos, né, e tirar a lição que a gente precisa. Então, será que nós agimos assim? Será que, mesmo sabendo que tem pessoas que é contra nós, que não gostam de nós, né, será que nós agiríamos como Davi agiu, né, com o rei Saul? Né, essa pergunta que eu me fiz, faço para os irmãos. Né, será que nós somos, né, leais e damos respeito, mesmo quando a pessoa não, a gente percebe que a pessoa não gosta de mim, né, ou é contra nós em algum sentido? Será que a gente dá o devido respeito, né, que a gente é leal a essa pessoa? Né, porque é o que a Bíblia manda. Né? Tem outros textos também, que eu não anotei aqui, mas que fala, né, da lealdade para com os líderes. Né? Sejam eles líderes da igreja, né, todo líder. Né? Então, é a palavra de Deus. Né? A gente tem líder no trabalho. Né? Eu também sou líder lá no meu trabalho. E, assim, quando eu li, eu pensei como um todo mesmo. E a humildade e o perdão. Davi, ele não se permitiu ser dominado pelo desejo da vingança. Né? Mesmo assim, ele demonstrou humildade, né, e disposição para perdoar. E nós? Né, nós fazemos o mesmo? Né, trazendo para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano. Nós nem se colocando nessa situação aqui de Davi, dessa perseguição que ele sofria, né, com Saul. Mas nós, né, no nosso dia a dia, a gente faz o mesmo? Né? A gente procura perdoar por alguma situação, por, né, diversas circunstâncias que existem e que a gente deve perdoar, e, às vezes, a gente não tem humildade para perdoar. Né? E a providência de Deus. Né? O texto ele mostra que Deus tinha um plano agindo de acordo com o querer dele, né? Com o querer de Deus sobre a vida de Davi. A Bíblia ela menciona em Atos 13, 22, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A passagem diz: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. No caso, e quando este foi retirado, foi o rei Saul. Né? Levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ou seja, mesmo Deus tendo falado para Davi que ia entregar o inimigo nas mãos dele, naquele momento que Davi não fez, foi porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Né? E assim também devemos ser nós. Né? Será que nós agimos de acordo com o querer de Deus? Né? Essa reflexão que eu fiz e que eu trouxe hoje para os irmãos. Né? E a importância da escolha. O texto nos lembra que as escolhas que fazemos, mesmo em situações difíceis, podem ter grandes consequências e definir nosso caráter. Porque essa escolha que Davi fez aqui, conforme nós lemos, mostrou o caráter de Davi. Né? E o caráter dele mostra o quê? O caráter de Cristo. Né? Humilde, leal, que perdoa, e foi a escolha que ele fez. Toda a Escritura, irmãos, aponta a Cristo, assim como a escolha de Davi. A reflexão que esse texto nos deixa, quais as escolhas que estamos fazendo? Será que nossas escolhas apontam a Jesus Cristo? Será que estamos sendo realmente transformados, né, de acordo com o caráter de Cristo? Com humildade, lealdade, misericórdia, perdão.
nós sabemos que são fruto do Espírito, né? E vem de pessoas com o caráter de Cristo, pessoas transformadas. Foi por isso que eu trouxe essa palavra hoje. Foi uma palavra que eu li, né? Meditei, fiquei meditando nela mesmo, né? Assim como teve outras, mas como eu tive a oportunidade que eu havia lido há pouco tempo e a Liciane me convocou aí para abrir o culto, foi a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração para trazer aos irmãos na noite de hoje, né? Direcionou para que eu trouxesse aos irmãos, em nome de Jesus.